Fala pessoal, tudo bem? É uma honra, um prazer a gente ter esse bate-papo hoje do nosso evento Na Brasa. Esse evento ele iniciou uma reunião de poucos homens, onde a gente começou a trabalhar aí alta performance, saúde e também trabalhar família, posição do homem, posicionamento do homem, e a gente tem alcançado aí um tamanho, graças a Deus, muito grande, temos avançado. E hoje eu trouxe aqui nesse podcast o André, para a gente ter um bate-papo aqui de saúde, de alta performance, de homem, de posicionamento. O André, que é fisioterapeuta, não é isso, André? Isso Se apresenta aí para a gente conhecer melhor. Vamos lá, um prazer estar aqui nesse convite, nessa tarde de sexta-feira. Meu nome é André Freire, sou fisioterapeuta. A gente usa Casado para Sempre com a minha esposa Raíza Versiani, que é personal. Então a gente vai falar sobre o que eu falo diariamente para os meus pacientes. E principalmente, nós somos espelhos das pessoas. E aí você vai entender o porquê do gelo depois de espelho. Isso é até engraçado. Mas você não faz o gelo, André. Você não pode falar que faz. Mas é muito bom estar aqui, da gente poder disseminar a saúde, posicionamento e principalmente falar de Deus, de conversão, de atitudes diferentes que vão gerar mudança, principalmente na nossa mente. Perfeito, é isso mesmo. O homem, hoje nós estamos vivendo numa época, eu tenho falado muito isso e tenho observado muito isso, André, que a gente tem muitos homens de idade, muitos homens de barba, muitos homens de vestimenta, mas poucos homens de posicionamento. Sim. Né? E no Na Brasa a gente tem um desafio que é a banheira de gelo. Né? E você vai estar lá conosco, né? Inclusive, pessoal, você que vai nos acompanhar aí, siga o André nas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo as redes sociais dele, no canal do YouTube também. No final ele vai citar. Siga ele, ele vai trazer uma palestra para nós, para falar sobre posicionamento do homem, saúde, corpo, tudo que você precisa, homem, para alcançar a sua alta performance no seu corpo, alta performance no seu corpo. A gente entende que nós somos corpo, alma e espírito. E no Na Brasa nós trabalhamos esses três pontos. As suas emoções, o seu financeiro, o que você quer alcançar, o seu corpo, a sua saúde, a sua alta performance, né? No seu corpo, aonde ele consegue te levar, até onde o seu corpo consegue te levar, e o seu espírito, que é o que te liga com Deus, que fortalece, né, a sua humanidade e te fortalece tudo que você tem para conquistar aqui. Então assim, André, como que você tem visto hoje o posicionamento dos homens? Como eu te falei, né? A gente vê muito homem barbado, muito homem de idade, mas poucos de posicionamento. É um tema, né, bem, vamos dizer assim, avassalador. Porque o homem, ele perdeu a identidade de ser o homem, o sacerdote, o provedor da casa. Então o mundo, eu vejo que ele está num conflito de identidades, principalmente identidades de homem e de mulher, e a gente tem que posicionar. Nós temos que falar isso amando, como Jesus falou, amando os próximos. E tem uma grande questão que eu vejo que a pessoa hoje ela tem a dificuldade de qualquer posicionamento. Não só o posicionamento com Deus como homem, mas o posicionamento numa empresa, de tomar a rédea de uma empresa. Conversando com o senhor aqui de pastores que não tomam a rédea do seu pastoreio, das suas ovelhas, e as ovelhas se perdem, não vai atrás resgatar aquela. E eu vejo que se não tiver o posicionamento, nós não vamos ter nada. Tipo, o que o André quer? Cara, eu quero isso, mas é isso mesmo? Você já alinhou? Você já entendeu? A gente deixa um pouco a religiosidade do lado e vamos falar de posicionamento da palavra. Sem ter o posicionamento, nós não alcançamos nada, porque não vai ter disciplina. Nós não vamos conseguir ter atitude, ter a rotina diária de fazer algo diferente sem o posicionamento. Então, quando se trata de homens, nós temos que ter mais firmação de posicionarmos. Perfeito. De homem, você é homem. E eu quero isso para minha vida. Quero ter um bom casamento. Eu sou espelho, às vezes, dos meus pais. Graças a Deus eu tenho a mãe e meu pai casados, então eu posso falar isso. Que os dois são os meus espelhos. Perfeito. Eu tenho meu sogro e minha sogra, que são os meus espelhos. Os pastores da minha igreja são meus espelhos. Os amigos hoje que eu convivo diariamente são pessoas que eu me espelho. Então eu vejo que o posicionamento, a gente tem que dar um passo atrás e falar o que eu quero da minha vida. E se posicionar nisso. Pode ser em qualquer vertente, né?
É isso. E a gente vê que isso tem sido tão forte que eu não vou te falar, não vou saber te falar os números aqui, mas eu estava estudando e eu vi num jornal também comentando que hoje existe a geração nem, né? Nem estuda e nem trabalha, né? E essa geração, ela está gigantesca. Jovens aí de 14 a 30 anos que não estudam, não trabalham, e isso tem feito com que a masculinidade seja diminuída. Porque nós homens, né, fomos feitos para trabalhar, para conquistar, para vencer. O homem, ele tem essa, desculpa a expressão, né, falar aqui, mas como eu estou falando para homens, né, essa tara. Ela tem essa gana, ele tem esse no DNA dele. O homem, ele nasceu para conquistar. O homem, ele nasceu para vencer, para avançar. E esse relato desse jornal e desse estudo, ele comprova isso, que os homens eles estão sendo castrados. Porque quanto mais você poupa o seu filho, quanto mais você poupar o seu filho, quanto mais você poupar um adolescente, um homem, você vai estar cada vez castrando ele mais. Porque essas são as dificuldades, né, que nós vencemos no dia a dia, as dificuldades que nós vencemos na nossa mente, que nos faz saber, cara, eu posso mais. Calma aí, eu venci essa dificuldade aqui, então eu posso mais. Eu venci a primeira entrevista, então eu posso ir para uma segunda entrevista. Eu venci o primeiro emprego, então eu posso ir para o primeiro emprego. Não sei, eu venci o primeiro chaveco, sei lá, o primeiro namoro, né? Porque tudo na sua vida você vai ser desiludido, você vai receber ali um não, você vai receber ali. Mas quando você tem esse cara, eu venci, então eu posso mais, eu vou conquistar. E muitos pais hoje têm contribuído para que essa geração aumentasse. Por quê? Porque eles têm poupado os seus filhos do sofrimento. Sim. E a gente entende que muitas vezes só o sofrimento vai te levar aonde você precisa chegar. Vai te capacitar como um homem, como servo do Senhor, como pai de família, vai te fazer realmente você chegar onde você deve chegar, né? E aí, outra coisa que a gente estava falando que você vai ter muito no Na Brasa, que é o quê? Network. O André só está aqui hoje conosco porque um amigo nosso em comum nos apresentou e falou assim: Lucas, pastor, irmão, líder, você tem que levar esse cara, você tem que conhecer esse cara. Esse cara é o nosso perfil, esse cara tem tudo que a gente acredita, que a gente trabalha, é um cara sensacional e ele nos apresentou e hoje você está aqui. Então você que vai estar no Na Brasa conosco, quero te falar uma coisa. Uma das coisas mais importantes que você tem que entender é o quê? Ambiente. O ambiente que você está, o ambiente que você faz parte, ele vai te proporcionar conhecer novas pessoas. Às vezes você vai estar no Na Brasa e você não vai conhecer aquela pessoa, mas você vai conhecer o amigo daquela pessoa. Tá me entendendo, André? Sim, não é verdade? Sim, foi o que aconteceu. Né? Eu conheci o Gustavo há 1 ano e pouco atrás, ele veio tá num processo com a gente, né, avançando, crescendo, conquistando. Cara, um cara sensacional, né? Meu discípulo, sou pastor dele e ele te conhecia. Sim. E aí a gente fez a primeira edição do Na Brasa, ele palestrou na primeira edição do Na Brasa, e a gente... Mas ele nem não gosta de palestrar. Nem um pouquinho, né? Não gosta de falar, né? E aí a gente trabalhando, ele falou assim, eu tenho um nome pro próximo Na Brasa, e aí ele nos apresentou, e eu queria saber como que você conheceu o Gustavo. Qual a situação? Porque isso vai trazer um pouco que a gente estava falando do sofrimento. Sim. Então, eu tenho o Recover, né? A gente tem uma empresa que faz o Recover, não só com banheiro de gelo, e a gente faz vários eventos já em Brasília. Em um desses eventos, nós encontramos o Gustavo com os amigos dele, o Gustavo naquela energia, na respiração, e ele gosta dos desafios. Sim. E você não pode falar, então, cara, tem esse copo aqui, vamos tentar virar ele do avesso aqui? E ele vai tentar, ele vai dar um jeito. É isso. Ele é desafiador, igual o senhor falou aí. Nós precisamos desafiar os nossos objetivos. E o romper em todas as áreas. Romper sempre tem a mais. Nós nunca podemos parar e ficar pensando, tá bom, aqui tá confortável. Porque é no desconforto que a gente vai aprender. Perfeito. Então o Gustavo estava no evento, a gente se conectou, a energia muito boa, conversamos ali. Eu falei, Gustavo, a banheira de gelo não é simplesmente você entrar no gelo ali e achar que você vai dominar porque é uma água gelada. É totalmente diferente. Achar que venceu, né? Entrei, já venci. Quanto tempo tem que ficar? Depende de cada ser humano. Cada ser humano é único, com a sua identidade, com a sua fisiologia e principalmente com as suas experiências de ambiente. A banheira de gelo
já é um método usado, o Wim Hof antigo, que é um tratamento no gelo. Não é só para recuperação de músculos. Perfeito. Então o Gustavo pegou e ensinei ele, falei, Gustavo, primeiro você tem que respirar, expandir o seu tórax, abrir a sua mente, para você conseguir permanecer ali na banheira por mais de 2 minutos. Sendo assim, às vezes você nem consiga. Então dá uns pulinhos aí, dá um aquecimento no corpo e transforma sua mente já automaticamente que você vai fazer uma imersão no gelo. Não entrar na banheira de gelo, é uma imersão. Então se você tem que conseguir ficar ao seu máximo. E aí, bom, né? Fortinho, todo Com os amigos. marrento. Vou conseguir ficar de boa. Gustavão, me perdoa, irmão, mas não ficou nem 1 minuto. Ele entrou, não respirou direito, foi já tentando deitar, encostar a cabeça, e a gente vai dando todo o comando verbal para cada pessoa que entra, respira, relaxa, às vezes coloca o pé para fora, a mão para fora, porque é de onde o sangue já vai sair diretamente para a região central. E aí ele entrou, eu já vi ele agoniado. Irmão, relaxa, tenta respirar. Respira. Aí você já vê que a pessoa vai sair. A pessoa já começa ali se... E na verdade é um conflito mental. A pessoa ela não consegue ficar porque a mente não domina o corpo. E também tem as contraindicações patológicas de não fazer imersão no gelo, porque as pessoas não conseguem mesmo fazer imersão no gelo. E aí depois ele saiu da banheira, ficou um momento dele ali de reflexão, entrou na banheira de novo, e aí ele conseguiu ficar uns minutinhos a mais. Então, Gustavo, ó, conseguiu ficar uns minutinhos a mais. Mas para você ver que é uma luta constante, né? É o que você falou. Não é só vou entrar na banheira, vou dar um mergulho, vou ligar o chuveiro e jogar uma água no corpo. Não. Diferente. Você literalmente se imerge dentro do gelo ali, né? E você tinha me feito uma pergunta quando a gente estava em off, qual que foi mesmo? Qual é o objetivo, né? Eu vim pra cá achando que ia entrar no gelo, já tô aqui gravando um podcast. Aí eu perguntei qual que era o objetivo do senhor tá fazendo esse projeto, né? Não de homens na brasa, mas da imersão no gelo. Achei muito legal. Então, a primeira coisa que me acendeu foi um desafio, né? Eu também sou movido por desafios e eu gosto de desafios. E aí, um dos meus parceiros, o Samuel, falou assim, por que você não faz 7 dias de imersão no gelo? De banheira de gelo. Aí no primeiro momento eu falei, o bicho tá viajando, velho, tá maluco. Pra quê? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Só que quando eu pensei nisso, eu falei, cara, eu realmente não preciso provar nada pra ninguém, mas eu preciso provar pra mim que eu consigo. Sim. Então, o primeiro objetivo de eu entrar e fazer a imersão no gelo é provar pra mim que eu consigo. Porque a gente estava falando, né, eu tava comentando aqui antes um pouco, que o quê? Quando a primeira vez que eu entrei na banheira de gelo, foi um recovery que eu fui também, lá no lago, não lembro o local, o Gustavo que me levou. Sim. O Gustavo falou assim, pastorzão, Lucas, eu tenho um negócio pra você que é sensacional, aquela toda energia, né? Você tem que estar comigo, eu já tava dominando, né, a parada, né? Você tem que estar comigo e tal, e você vai gostar, e aí tem a diária, isso e aquilo. Eu falei, vamos. Aí ele, tem uma banheira de gelo, e na banheira de gelo tem a miofacial, liberação, isso, aquilo. Eu falei, não, vamos embora. E aí eu fui, consegui ficar de primeira bastante tempo, fiquei 15 minutos, que era o que eles recomendavam lá. Não é a água que eu uso hoje, a água que eu uso hoje é muito mais gelada, isso é bem óbvio, né? Mas eu consegui ficar os 15 minutos, que era o proposto, né? Muito bom. Só que, qual é a sensação? A gente estava falando da sensação, né? Da sensação e o resultado, uma coisa assim, né? Antes também. A sensação quando eu entrei na banheira de gelo, você que está me assistindo e vai fazer lá conosco, ou quer fazer a primeira é pânico. Seu corpo, ele entra em parafuso, a sua mente, ela entra em parafuso. Literalmente, o seu corpo, ele quer te expulsar daquele lugar. Primeiro que é uma coisa nova, que você nunca passou. O seu corpo nunca teve, a sua mente ainda não entendeu? Então, a minha primeira sensação foi a de pânico. A segunda sensação é de que, aí vem os pensamentos, eu não preciso provar nada pra ninguém, o que eu tô fazendo aqui? Por que que... Que já é enganação da mente. Que já é enganação da mente. Pra que isso daqui? Entendeu? Pra que eu vou fazer disso tudo, né? disso tudo, esse tempo todo? Esse tempo todo.
E eu sei que... e aí as pessoas foram conversando comigo, as pessoas que estavam lá, e foram me ensinando a respirar. Então, melhora a respiração, ajusta a respiração, sobe, baixa. E aí eu fui ajustando a respiração, até... Aí eu passei a primeira fase de dor, a segunda fase de frio, Sim. né? Pelo menos comigo foi assim. A primeira fase foi uma dor intensa nas extremidades, a segunda foi a de frio, e a terceira fase, vamos dizer que foi a de prazer. Tipo assim, não é prazer que tá gostoso estar aqui, mas é o prazer que, tipo assim, cara, eu venci, eu dou conta. Sim. Eu dou conta. Muito bom. Entendeu? O pior já passou. Vamos embora. Agora ninguém me tira daqui. Agora só quando bater o relógio mesmo, entendeu? Então, assim... Ficaria de boa, não ficaria? Ficaria. Tanto que agora, aí depois eu trouxe esse desafio para uma reunião de homens. Até eu vou falar por que iniciou na Brasa. Eu tenho uma reunião que nós fazemos mensal de homens. Nós fazemos mensal só para homens. E nessa reunião, entendendo que a masculinidade tem se perdido, entendendo que o homem, ele tem não é só deixado de ser homem, mas ele tem deixado o posicionamento de homem muitas vezes de lado. Eu comecei a fazer essas reuniões. Tinha dado 10, 15, 20 homens, né? E eu, cara, numa dessas reuniões, um dia antes me deu esse estalo, sabe? Coisa de Deus mesmo. Cara, faz a banheira de do gelo. Espírito Santo. Deus começou a me dar uma palavra sobre mentalidade, o poder da mente, a mentalidade do homem moderno e a mentalidade do homem de Deus, sabe? E eu comecei a trabalhar essa palavra, e quando eu estava trabalhando essa palavra, eu falei assim, cara, eu vou trazer a banheira de gelo pra cá, pra essa reunião. E aí, André, cara, tudo conspirou para dar errado. Pra começar. É assim, né? É assim, né? Aí o que aconteceu? Aí a gente preparei a palavra, chamei alguns amigos ali para me ajudar, né? E aí eu tenho uma piscina na reunião lá aqui na minha casa, que foi na minha casa, eu tenho uma piscina maior e uma menor. E eu falei assim, eu vou fazer a banheira de gelo na piscina. Cara, eu fui e comprei o gelo. 5 horas da tarde eu saí, fui na fábrica, eu cheguei na fábrica, a fábrica não existia mais no lugar. Sim. Aí passei no atacadão, comprei o gelo 3 vezes mais caro, inclusive você que tem fábrica de gelo, que se quiser me patrocinar, tá bom? Com o gelo, eu posso aumentar os dias de banheira de gelo com a sua ajuda, né? Muito bom, aí, tá vendo? Já faz já faz aqui. E aí acabou que eu fui no atacadão desses... Abençoa o pastor. Abençoa. E você vai ser abençoado. E aí, olha só, eu comprei o gelo. Cara, quando eu comprei o gelo, que a gente botou o gelo na piscina, foi a mesma coisa de eu pegar uma pedrinha de gelo e jogar nesse copo aqui, ó. É assim. Cara, acabou. Nem gelou a água. E eu tinha comprado uns 30 sacos de gelo, pra você ter ideia. Só que do pequeno, né? Aí, comprei 10 sacos de gelo do grande. E agora? Né? Aí eu falei, cara, e agora? 7 horas, era 7 horas da noite, a reunião ia começar às 8. Aí esse meu parceiro que tava comigo, o Léo, que é lutador de jiu-jitsu, parceiraço, falou assim, pastor, na minha academia tem uma caixa d'água. A caixa d'água é menor, cabe menos águas. Você topa? Eu falei, cara, vai lá buscar. Pega a minha carretinha, a carretinha do carro e tal. Ele pegou, botou, comprou. Ele falou, quantos sacos eu compro agora? Eu falei, agora você compra 40 sacos de gelo. Deu um café. Aí pega pra mim também, por favor. Eu falei, agora você compra 40 sacos de gelo. Vamos ver se não vai gelar isso aqui agora, né? Meu irmão, aí eu dei a palavra. E ele foi lá comprar, e só que nesse dia a nossa reunião deu uma média de 40 homens, né? Nesse dia a nossa reunião deu uma média de 40 homens. E aí eu dei a palavra e tinha falado para os homens trazer para mim, obrigado Samuel, tinha falado para os homens trazer para mim, uma bermuda. E aí eu dei a palavra sobre mentalidade e falei assim, agora quem aqui está disposto a vencer a mente? A vencer a mente. Aí todo mundo, eu e tal, eles pensaram que eu ia fazer só uma oração, né? Todo mundo, eu falei, tem certeza? Tem, eu. E eu falei assim, então beleza. Léo, Matheus, Ponte, traz lá agora a caixa d'água e o gelo. Aí eles trouxeram a caixa d'água, o gelo, os homens ficou meio assim. Falei, agora nós vamos fazer a banheira de gelo. E eu vou ser o primeiro para provar para vocês que é possível. E essa tinha sido a segunda vez que eu tinha entrado na banheira de gelo. Tinha muito gelo. E aí eu entrei, aí a gente estabeleceu um tempo ali de segurança de 3 a 4 minutos, até pela quantidade de pessoas para dar tempo de todo mundo entrar. E aí a gente foi entrando, e eu vou te falar uma coisa, André. O que eu visualizei nesse dia, e as histórias, os testemunhos que eu tenho para contar, da palavra seguido da dinâmica da banheira de gelo, cara, é grandioso demais. Eu falei, cara, isso aqui realmente
É o sobrenatural. Né? Isso aqui realmente, sabe? Porque você tem a palavra de Deus, né, que é o espiritual ali, e você tem o físico ali, o material para provar pro cara que é possível. Não é só uma teoria que, enfim. E aí a gente fez isso, foi muito bom. E aí desse evento, a gente acabou esse evento, a gente sentou e falamos assim, vamos fazer um evento para homens. Um evento de homem que sabe quem é, que sabe quem é Deus na sua vida, quem é diante de Deus, homens que têm caráter, que têm respeito, que têm família, que têm história, que têm, né, ali que tem um lastro de história, de conquista, para homens que vão realmente, para homens que querem viver isso, sabe? Que quer viver algo diferente. E aí a gente fez esse Na Brasa, criamos esse Na Brasa, né? O nosso primeiro evento Na Brasa deu mais de 70 homens. Então, assim, e também tivemos a banheira de gelo lá no final como dinâmica e foi, assim, libertador os homens, ver homens que entrou e começou a querer chorar mesmo, porque é o pânico, o desespero, e você dá uma palavra pro cara, dá um comando, ensinar ele, explicar, e ele sair e depois falar assim, cara, agora eu vou vencer. Porque no meu lá, exatamente, o contexto que o senhor faz é o contexto que nós cremos, né? Em Jesus. Lá, eu falava da fisiologia. Agora imagina, você na imersão no gelo, o maior desafio físico, porque tem outros desafios, né? Por exemplo, você vai pular de paraquedas. Você vai romper também. Sim. Só que tem alguns riscos. A banheira de gelo ela é bem mais segura de fazer e você dominar o seu corpo ali e romper alguma barreira que você não. E eu vou falar uma coisa para você. Não tô menosprezando o paraquedas ou esses outros desafios, mas o paraquedas você pulou, negão, você não tem como você sair. Foi, né? Você foi. A banheira de gelo, qualquer momento você pode sair. Entendeu? Não tô falando que um é maior, o outro é melhor. Eu tô dando um exemplo. Sim, eu nunca fiz, entendeu? Eu nunca fiz, mas assim, cara, o paraquedas você tipo, mas é o romper. Você já pulou. Colocar, subir. Tem. Tá ali. Mas você pulou e você tá com um cara que tá segurando, né? O problema é o pular. Tem isso. Mas a banheira de gelo, né, voltando, a parte fisiológica, isso. Eu falava da fisiologia. Respira, porque o seu sistema nervoso central, ele tem uma conexão de perigo. Porque é um perigo. Sim. Nunca teve experiência, é um perigo. Fez a imersão, controla a respiração, porque nós estamos no sistema simpático-tônico. É o nosso sistema de alerta, é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, se entra agora um cachorro bravo aqui, ou eu com o senhor fica paralisado e os meninos saem correndo, ou nós vamos lutar com o cachorro. Uhum. Não tem outro jeito. Ou a gente corre, ou a gente luta. Por isso que gera fadiga. Ou vira presa, né? Fica paralisado. Meio que vira... Paralisa, corre ou briga. Paralisa, corre ou briga. E quando a gente paralisa, a gente não atrai, no caso, o cachorro, nem um leão, alguma coisa de perigo. Mas, quando nós conseguimos relaxar a mente dentro do banheiro, nós conseguimos ativar o outro sistema, que é o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Então, um sistema simpático-tônico é o sistema que está na região torácica anterior e torácica posterior. Só está nessa região. A região parasimpática é uma região que está no crânio e no sacro. Tem essas vias. Por isso que, às vezes, nós que trabalhamos na área da saúde, o paciente, ele está fazendo um podcast aqui, só que ele está em sistema de alerta. Às vezes ele está tenso, às vezes ele não tem intimidade com a câmera, às vezes ele tem vergonha, às vezes ele trava. E isso acontece no sofá dele, às vezes. Isso acontece na noite dele, às vezes. Ele está no sistema simpático de vigilância, produzindo muito cortisol, inflamando continuamente, atrapalhando o sono, atrapalhando o intestino. Então, quando ele está ali dentro da banheira, que ele consegue relaxar esse simpático-tônico, é o quê? Mente, pode ficar tranquila. Você não está em perigo. Por isso que depois das fases que o senhor citou, são as fases, primeiro, de dor, porque dói. O sangue sai da extremidade e vai para o centro. Então, Deus é tão lindo. Por que vai para o centro? Que são os órgãos vitais. Quando está na região do centro, após 2 a 3 minutos, mais ou menos,
na imersão no gelo, o seu cérebro fala, poxa, ele não correu, ele não ficou paralisado e ele não lutou, então ele está dominando a mente. Ele não está em situação de perigo e o sistema relaxa. Ativa o sistema parasimpático, sistema nervoso autonômico. Quando ativa o sistema parasimpático, todo o sangue que está na parte central dos órgãos e vísceras, depois começa a fazer vasodilatação. Então, o paciente que entra na banheira de gelo tem outros inúmeros benefícios, que um deles também é tratar a ansiedade. Eu falo para meus pacientes que não existe doença. Eu não trato doença, eu trato saúde. Não importa o diagnóstico. Você quer saúde? Vou tratar a sua saúde. Você tem uma dor no ombro direito? Quem te falou que é o ombro direito que é o problema? Pode ser do ombro esquerdo, que é uma face, um tecido facial. Pode ser o quadril direito, que está preso, puxando. Pode ser o seu sistema tônico postural, que vai desde o seu pé até o crânio, que é uma fáscia. Temos que entender que não é o problema. Colocando uma semente é igual pecado. A pessoa não comete um pecado de uma vez. Exemplo, para homens, você não está com seu celular ali e diretamente você vai ali e manda uma mensagem para a menina. Às vezes você está num grupo inadequado, num ambiente inadequado. Se você é casado, você está num ambiente solteiro, você está num grupo de WhatsApp de solteiro. E ali você deixa que as suas emoções dominem a sua mente. Aí você age na emoção, marca um encontro, às vezes até se arrepende, não vai. Vai dar uma semana, você vai e peca. Nossa, pastor, traí a minha esposa. É mesmo? Você não vai falar da traição, cara. É o que levou, cara. De onde você está vindo? O que você está fazendo? Aí você consegue modular isso. Quando está no banheiro de gelo, você consegue tratar o paciente independente do diagnóstico. Porque ele vai ter que dominar o seu eu. Ele vai precisar de manter a calma no mundo acelerado de hoje. Então, quando o parasimpático ele é ativado e as artérias dilatam, o senhor volta com sangue muito mais vascularizado, porque aumentou o calibre da veia e o seu corpo fica o quê depois de um tempo? Relaxado. E fica quente. Fica quente, vai esquentando. É engraçado que esses dias eu fiz a banheira de gelo e pareceu que naquele dia a minha esposa, a mulher, falou assim, hoje eu vou tirar ele do sério, hoje eu vou... Tipo, hoje é o dia. Hoje eu consigo, hoje ele vai brigar comigo hoje eu vou conseguir. Cara, e foi um dia assim, ela não estava bem, óbvio, né? Ela não estava bem, enfim. A gente recebeu algumas notícias bem pesadas. E, cara, pensa num dia difícil. Um dia difícil. E no final do dia a gente estava se arrumando para sair com os meninos, para resolver algumas coisas, assim, para, enfim, ir para uma reunião. E, cara, ela deu uma estressada pesada. E se fosse, talvez, num outro dia, num outro momento, eu teria estressado também. O que eu fiz? Eu falei assim, faz assim, vai você lá e resolve. Tirei minha roupa, botei outra roupa, peguei os meninos, falei assim, vocês não vão sair mais com o papai e com a mamãe, a gente vai ficar em casa, a mamãe vai lá resolver. E eu fui assistir um filme com meus filhos, em paz, tranquilo, sem estresse, sem ficar nervoso, sem ficar chateado, sem puxar pro pessoal. Falei, cara, ela não tá bem. Entendeu? Tá começando a pesar esse não bem dela pros meninos, entendeu? Pros de casa. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar em casa. Botei a roupa. Ficou tranquilo. Fiquei tranquilo. E aí eu falei assim, e aí eu pensei assim, André. Cara, se eu venci o gelo hoje, isso aqui pra mim é fichinha. Você acredita que num momento eu pensei nisso? Falei assim, hoje eu já venci a banheira de gelo. Isso aqui é moleza. Então, é justamente isso que você falou, sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre os benefícios que ela traz pra gente, né? E cita mais algum benefício pra gente. O pessoal, eles me perguntam muito, e aí, qual é o benefício? Porque as pessoas, elas querem saber primeiro o que elas vão ganhar. Sim, sim, sempre assim. Sempre assim, né? Quando eu fiz a banheira de gelo, eu não perguntei foi o que eu ia desafio, ganhar, né? foi um desafio. Mas, no geral, as pessoas, elas querem saber o que elas vão ganhar. Isso, por um lado, é bom, ajuda a pessoa a suportar, né? Então vamos colocar no sono. Hoje, quantos homens que estão aí nos ouvindo não dormem bem? Eu tenho certeza que é mais de 30%. Mais de 30%.
Quantos homens estão com o intestino preso? Quantos homens estão com inflamações subclínicas, agudas ou crônicas? Quantos homens, às vezes, que estão no caminho, mas ainda bebem ou usam algum tipo de droga ou medicamento, ou aquela famosa comida hiperpalatável que sobrecarrega o fígado e vive inflamado. Então, esse é um contexto hoje do mundo. A banheira de gelo tem todos os benefícios de desinflamação. Quando você está na banheira e você fica ali como um tratamento, você desinflama qualquer estrutura, tanto músculo-esquelética quanto visceral. Porque o seu corpo ele vai entrar ali em um estado de proteção e de cura. Uma das minhas frases que eu uso é: a cura está em nós. A cura não está no remédio. A cura não está na igreja, não está nas pessoas, não está no pastor, não está na Bíblia. A cura está em nós. É o eu. Domine o seu eu. Faça uma gestão das suas emoções. Não é inteligência emocional. É uma gestão emocional. Porque senão a gente entra na seara da matemática. E emoções não pode ser matemática. Eu vou aqui e te falo alguma coisa. Nada a ver do podcast. Você vai me olhar como assim, né? Aí a galera vai ali, corta e vai fazer outra conexão. Então a gente, fazendo a imersão no gelo, ela serve como tratamento para qualquer patologia que você já foi diagnosticado. Então faça com o pastor esse desafio. Primeiro, desafie-se. E segundo, você enumere 3 pilares da sua saúde que está ruim e faça com ele 5 vezes, uma vez a semana. Se não mudar, você pode me ligar que eu vou dar um jeito, não sei. É engraçado que eu até falei em um dos vídeos que as pessoas elas estão vendo os vídeos. Primeiro, as pessoas acham que elas falam, fez uma vez, é fácil, né? Então elas estão começando a assistir o vídeo, elas estão começando a me procurar. Posso fazer? Como é que eu faço pra fazer? Qual é a sensação? Olha a pele do pastor. Primeira vez que eu tô conhecendo ele hoje, olha lá. A pele dele. Você vê que a pele dele é uma pele bonita. O cabelo. Que é isso, hein? Olha lá. Tá vendo? A barba tá alinhada. Ó. Tônus muscular forte. Então, o benefício dela hoje é o quê? O que o mundo hoje da medicina fala para qualquer situação? Vamos tomar um remédio para desinflamar? As doenças neurodegenerativas. Anti-inflamatório, né? É a mesma. As patologias neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, como ELA, são patologias, todas elas agregadas ao açúcar. E a pessoa não para de comer o açúcar. Eita! A pessoa não para de tomar cerveja que gosta, porque está confortável. Então pense assim, gente. A banheira de gelo, ela é um tratamento do seu lado espiritual, emocional, financeiro, de casamento, de tudo. O senhor vai ver o benefício que vai ser com a galera fazendo isso aí. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem, né? Então, assim, eu tô te fazendo uma pergunta de leigo, tá? Qual o tempo máximo que eu devo ficar na banheira de gelo? E qual o tempo máximo? Qual o tempo mínimo? O legal que é importante saber, não é só ficar 15 segundos e sair. Sim. Então, qual o tempo mínimo, o tempo máximo e o ideal para fazer na semana? Por exemplo, eu tenho disponibilidade de fazer, porque eu tenho casa, tenho espaço. Não saiu um custo tão alto. Qual seria o ideal para fazer? 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Uma vez por semana já é um benefício muito grande para a pessoa que vai pagar, às vezes, ali um recovery, um lugar para fazer. Ótimo. Dá essa visão para gente, por favor. Tudo na vida tem um início, né? A caminhada com Cristo, adianta eu querer mergulhar nas águas profundas? Não consegue. Primeiro você não consegue e não vai conseguir sustentar. Perfeito. A banheira de gelo, na fisiologia, nós indicamos que a pessoa, homem, no caso a gente está falando para homem, ou as mulheres, as esposas, porque o pessoal pode levar as esposas. As mulheres, elas conseguem ficar muito mais tempo na banheira do que o homem. É verdade, eu acredito. Então a minha esposa, ela entrou
Eu falei, não é possível. Ela entrou e eu falando com ela ali, amor, respira. Ela deitou na banheira, ficou ali 5 minutos a 10 minutos. Eu vejo assim, que o tempo para o benefício da banheira, com o método Inhofe, que foi o criador dessa imersão, da crioterapia no gelo, o senhor entrou e ficou 15 minutos, de uma vez. Então leve em consideração muito a temperatura da água, como vai estar a temperatura. Se a pessoa conseguir ficar 1 minuto, tá bom. Ela sai, mas ela faz isso repetidas vezes no mesmo dia, para ela conseguir pelo menos ficar de 3 a 5 minutos na primeira experiência dela. Depois ela avança no máximo meia hora. E como o senhor tem a banheira, o senhor pode ficar ali 1 hora tranquilo. Nos Estados Unidos é muito usado. A galera compra freezer e conecta o freezer, Sim. coloca na temperatura que quer. Tem lugares em Brasília que não são as banheiras, mas são as banheiras elétricas, não igual a nossa, né? Porque eu Sim. tenho uma de cedro, o senhor tem ali a de plástico ali que funciona otimamente bem também. Mas hoje em dia a gente liga a banheira, coloca a temperatura que nós queremos para fazer o recovery, que é a recuperação. Então vai rompendo, vai 3 minutos, mas fica ali no máximo 1 hora. Quando você estiver já na alta performance de banheira de gelo, vamos usar esse tema. Caracas, hein? Ali 1 hora, põe o louvor, fica ali tranquilo, vai meditando. Primeiro você medita, começa e depois não vem mais nada na cabeça. E quantas vezes por semana? 1 vez a semana, quem tem a facilidade de poder fazer, tá bom. Quem não tem, pode pular 1 semana. E quem tem em casa, igual o senhor, pode fazer 2 vezes na semana. Ou todo dia. Nos Estados Unidos, o pessoal usa todo Posso fazer todo dia? Pode. Olha, Haja gelo. Volta aí o gelo, hein? Volta aí o gelo. é isso aí, Gente, por favor. quem tem aí, ó, gelo, Você que tem fábrica de gelo. fábrica, abençoa o pastor que você será Eu abençoado. preciso de um freezer para guardar o gelo, né? E o gelo. E aí a gente libera um desafio aqui, bota... Ou os homens, nós podemos 90 comprar uma dias. banheira elétrica. Ó, Porque a banheira a gente coloca ela num canto, liga na tomada, é um cubo. sim. Tony Robbins tem uma que é um tubo. Ele entra no tubo e congela o tubo lá dentro. Você que vem de banheira elétrica também pode Vamos me melhorar a abençoar. situação, né? Pode me abençoar aqui. Eu te prometo não. Eu faço um compromisso de fazer os vídeos e te marcar. É. Isso é muito legal. Perfeito. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Todo mundo já fez o gelo aqui? Todo mundo aqui já fez. Todo mundo aqui já fez até porque a gente tem uma máxima, né? Que a gente só vende o que a gente vive, né? A gente só entrega o que a gente vive, né? Então, assim, não tem como estar do meu lado. Isso eu sou muito criterioso com isso. Se você não vive aquilo, Isso. não tem. A Bíblia fala isso, né? Andarão 2 se não tiver como um acordo, né? E o acordo tá em você viver a mesma coisa, né? Então, assim, eu fiz lá a primeira vez 15 minutos com o Gustavo, aí eu fiz depois 3 minutos aqui. Quando eu fui para lá quando eu fui pro Nabrasa, a gente fez 3 minutos e eu comecei aqui agora a levantar alguns recordes, né? Então, assim, o que eu faço hoje, assim, não é tranquilo, mas eu consigo fazer 4, 5, 6 minutos. E a penúltima vez que eu fiz agora foi 10 minutos que eu fiquei. 10 minutos, mas a minha temperatura, ela tá dando aí 0 graus. Não chegou, né? Não chegou negativo ainda, mas ela tá dando a média de 0 graus, entendeu? 0,5, 0,3, 0,2, é quando você entra, mexe um pouco na água, ela dá uma mudada um pouquinho ali, mas eu tô mais ou menos nessa faixa. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tá aqui para se desafiar. Quem sabe aí, não rola o vídeo aí, o desafio de 1 hora na banheira de gelo, né? Futuramente, vamos chegar lá. Com todos os quesitos, né, da saúde, Isso. acompanhando. Com certeza, a gente precisa, acho que é igual eu falei para você, né, igual a gente falou aqui, né, na verdade, a diferença do remédio da terapia pro veneno é a dosagem. Então, a ideia é a gente
aí a gente alcançar uma alta performance e não algo que vai te destruir ou te derrubar ou te atrapalhar, né? Essa é a ideia, né? O senhor vai ver já a diferença muito grande que está fazendo aí constantemente de 10 minutos. André, e aí? Você explicou pra gente aqui todos os benefícios da banheira de gelo, né? Você trouxe estudos pra gente, inclusive eu queria pedir a sua ajuda para no final, lá no YouTube, a gente colocar os estudos embaixo. Eu acredito que é importante para as pessoas, com certeza, né, verificarem, né, tudo que a gente está falando aqui. Mas e você? Qual é a sua experiência? E agora? Lascou. Bom, eu amo água fria, amo entrar em cachoeira, mergulhar na cachoeira. Meus banhos são gelados, chuveirão, amo chuveirão. Mas quando eu comprei a banheira de gelo, falei, meu Deus, que beleza, vou conseguir fazer imersão, porque tem muitos benefícios. Então, na hora que eu entrei na banheira de gelo, eu não consegui ficar 30 segundos. Não. Bom, por quê? Por que que eu não consegui ficar? Eu sofri um acidente alguns anos atrás e tenho parafusos no quadril e no pé. Quando eu entro no gelo e consigo pelo menos ficar um pouco ali em imersão até o tórax, dói muito, mas muito, muito, muito. É insuportável a dor em comparação ao lado esquerdo com o lado direito. Então é uma dor de faca, uma dor de facada. Eu tento respirar, fico ali, mas eu vou me desafiar fazendo com o senhor lá na brasa. Eu vou de bermudinha e vou lá fazer, porque é diferente. Eu explico a fisiologia. Ele vai dar palavras de unção ali no meu ouvido e eu vou conseguir ficar. É isso. E vou ser curado lá desse quadril na rocha, junto com vocês lá. Perfeito. Vai ser curado, vai vencer. E essas dores, elas vão passar, né? Vai ser um grande testemunho. Então, algumas contraindicações são essas. Pacientes, às vezes, cardiopatas, pacientes que têm psoríase e não conseguir e for indo, fazendo a imersão devagar e tentando, não fique ali se não conseguir. Tipo, não, vou ficar porque o pastor está falando, porque o André está falando. Você tem um limite de romper. Porque, às vezes, pode aumentar muito sua pressão, você pode desmaiar. A hora que você entra, não pode fazer o xixi também dentro da banheira. Por favor, né? Porque dá vontade de fazer xixi. É o mínimo, né? Por favor, né? Então, as contraindicações, na verdade, elas são bem poucas. Sim. Mas quando a pessoa tem mental no corpo igual eu tenho, é uma sugestão, às vezes, de entender que dói mais. Já vai preparar, cara, vai doer um pouquinho mais um lado, que senão vai sair porque fala, minha perna tá doendo muito, ou meu braço, cotovelo. Então fique a dica. André, ainda nessa pegada, o que acontece? Eu já percebi que as pessoas elas sentem dores em lugares específicos. Por exemplo, eu sinto muitas dores nas mãos e nos tornozelos. E não sei se é por conta de eu fazer o boxe. Já ouvi dizer que a gente sente dor aonde está mais inflamado. É verdade? É mito? Explique isso pra gente, por favor. Vamos fazer o desafio com todos que entrarem na banheira. Vocês colocaram aqui algumas pessoas que entraram, nenhuma dessas pessoas relataram dores na região central. É sempre periferia, sempre os pés, sempre as mãos, não porque o senhor dá porrada, que está mais inflamado, aquilo. São regiões que não tem sangue e dói. Perfeito. Então vai doer muito as mãos, muito os pés, às vezes o joelho um pouco, mas mais a perna na região aqui de quadril, que o osso é maior, e região de braço, aqui não vai ter dor. Essa região não tem dor. Região de músculo, até mais aquela dor interna da articulação, porque está fazendo a vasoconstrição, está tirando todo o sangue da periferia. Perfeito. Independente da dor. Então a pessoa pode entrar na banheira, vamos dar um exemplo, lutador de boxe. Ele está com a tendinite, inflamação dos tendões aqui do antebraço. O outro tem uma lesão pós-operatória de ombro. A senhorinha tem uma artrose no quadril ou no joelho. E outros têm parafusos. Essas pessoas não necessariamente vão sentir dores nessas regiões. Elas vão sentir dores, todas as pessoas, na periferia. Exatamente porque o sangue sai da periferia e vai para o centro.
Última pergunta. Percentual de gordura, ele influencia ou não? No meu ver, não influencia. Porque nós tivemos as experiências nos eventos de pessoas muito magras. Teve uma menina que ficou 20 minutos. Magrinha. Entendi. E pessoas já sobrepeso que não ficaram 2 minutos. Entendi. E obesos que conseguiram ficar ali também 10 minutos. É mais o domínio do que está acontecendo da situação fisiológica do que peso, altura, sexo, dor, traumas. Como eu disse, não existe nome de doença. Elas são catalogadas para ter uma diretriz ali da medicina. Quando nós entendemos que na palavra de Deus não tem doença, tem cura, tem libertação, tem milagres, não é que a gente vai fazer isso com todo mundo, porque tem doença que a pessoa vai ter que tratar mesmo ali com a quimioterapia e tal. Então, enxergando nesse contexto de saúde, vamos mais para os benefícios da banheira do que para que ela serve. Vamos falar de para que ela é boa? Por que é bom aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Vamos falar de coisa boa. Não é da renúncia. Você vai ter que renunciar ao mundo. Você vai ter que parar de deslugar. Você vai ter que parar de fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Aí a pessoa pesa. Poxa, eu vou ter que parar de fazer isso tudo? E o benefício? Cadê o benefício? Perfeito que os homens perguntam. Qual é o benefício? Qual é o benefício? São inúmeros. Longevidade. Hoje o pessoal preocupa muito com como vão envelhecer, mas o pessoal não jejua. O único jeito hoje de resetar a parte metabólica é jejuando. O único jeito. Vamos falar, trazer você aqui de novo, pra gente falar só sobre jejum, hein? Só jejum. Jejum é benção. Que legal. Jejum é o melhor tratamento que existe, no meu ver. Porque às vezes a pessoa não tem banheira, né, pastor? A pessoa às vezes não tem condição de fazer um tratamento do recovery na imersão no gelo, mas fica a dica para vocês. E a semente? O jejum é a única ferramenta hoje para você resetar o seu metabolismo, tanto visceral, quanto de mente, quanto de tecido musculoesquelético, de inflamações. André, como resetar a minha vida? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, jejue pelo menos uma vez, jejum de 24 horas na semana. E não tomem café da manhã. Porque o café da manhã, o café da manhã, quando nós somos orientados a fazer o exame de sangue, nós somos orientados ao quê? A ir de jejum. Em jejum. Para não dar picos de insulina e não alterar ali os exames. Perfeito. Não é isso? Aí a pessoa começa o café da manhã com café, um pouquinho de açúcar e um pãozinho, com a manteiga, uma torradinha, com a gelatina até sem açúcar. Ela deu um pico de insulina. André, mas eu vou usar agora para treinar. Você só usa de um dia para trás. O jejum, quando a gente começa a jejuar e rompe 3 dias em jejum, vai ficar o desafio para o senhor fazer, jejue 2, 3 dias e faz o gelo. O senhor vê a diferença que vai ser, porque o senhor vai estar muito mais no espírito do que na carne, e o domínio da mente ele é totalmente diferente. Perfeito, desafio aí, hein? Vou fazer, vou gravar, eu vou te marcar. Vou te marcar. Isso, cara, jejue. Que o pessoal fala assim, eu nunca jejuei, eu fico meio tonto, me dá mal-estar. Cara, rompe isso aí. Isso aí é aquela sementinha que nós falamos no começo do podcast. Você consegue, você tem capacidade para ficar aí 3 a 4 dias só na água, tranquilamente. Então, jejue. É isso. Infelizmente, vamos precisar finalizar, até porque, né, o André tem que trabalhar, eu também. Vou entrar na banheira de gelo agora, cumpri meu desafio do dia, mas eu quero te convidar, você homem, você esposa, você irmã, sabe? Convide um homem, convide um amigo, leve ele para lá, incentive o seu marido a estar lá conosco no Na Brasa. Dia 17/8 a gente vai ter a próxima edição,
sabe? Às vezes você fala assim, eu vou no próximo. Não espere o próximo. O que você precisa conquistar, o que você precisa vencer, se você deixar para o próximo, é tempo perdido. O que você tem de mais importante, homem, olha aqui para mim, o que você tem de mais importante hoje é o tempo. E como você investe ele vai determinar onde você vai chegar. Se vai ser mais rápido ou não. Então, dia 17/8, nós temos um encontro marcado na Brasa. Eu estarei lá com a minha palestra, Homens Fortes. O André vai estar lá também com uma palestra sobre saúde, sobre alta performance do homem. Nós vamos ter o Rafael Corsino lá conosco também, falando sobre empreendedorismo, como alcançar aí um nível realmente admirável de empreendedor, de empresa, enfim, ele é fantástico, também homem de Deus, cara, um gigante no agro aí, vai poder trazer os insights, trazer a experiência dele, o André também com toda a sua experiência. Deixa eu falar um negócio para vocês, o que você tem de mais precioso, além do tempo, são as pessoas que estão do seu lado. Hoje, eu só tive essa oportunidade de poder aprender com o André, ter esse bate-papo com ele, porque eu fiz uma conexão há um tempo atrás. E lá você vai poder fazer essas conexões. Nós vamos trabalhar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós vamos trabalhar ali na banheira de gelo. Sem falar que vai ter um café da manhã. Muito bom, hein? Ixi. Ó, vai ter um lanche no meio da manhã. Vai ter um costelão. Você come costela? Carne? Não come carne vermelha. Não come carne? Então vamos fazer um franguinho lá. Ixi, Frango você come? Já tô dando trabalho. Então pronto. Não, a gente faz, não tem problema. Vamos ter um costelão na brasa, gaúcho, aquele costelão top. Vamos ter um franguinho também, uma linguiça de frango. E a gente vai ter esse almoço e a parte da tarde a gente vai ter um momento de network, um momento de você falar sobre empreendedorismo, um momento de você vencer a banheira do gelo, de você, cara, vamos ter várias dinâmicas lá para você, homem. Se presenteie com esse dia, mulheres, presenteie o seu marido, irmãs, presenteie o seu irmão, enfim, chame todo mundo. E lembrando, as vagas são limitadas porque para que a gente possa fazer algo realmente de qualidade, precisa ser uma imersão para ir no máximo 100, 120 homens. A gente está junto, viu? Deus te abençoe, um abraço, muito obrigado. André, estamos pega aqui na minha mão. Deus muito abençoe. Obrigado aí pelo carinho, Prazer. pelo respeito, por estar aqui no meu estúdio, na minha casa, e eu quero te falar aqui publicamente que foi uma honra te conhecer, uma honra estar com você, e as portas aqui estarão sempre abertas. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe você, sua família e todo mundo que vai nos assistir aí. Até dia 17/8. Um abraço.